Tá no ar o Cafezinho A2 aqui pela TV Univale e hoje eu tomo um cafezinho com a Letícia Gonçalves. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. A Letícia tá no ar há 2 anos na Rádio Univale com o programa Sem Nome, um projeto que combina de uma maneira muito irreverente humor e jornalismo. Olê, começa me contando como que surgiu o Sem Nome. Então, cara, né, ele surgiu antes de eu entrar na história, na verdade, né? Eu fui o último elemento, digamos assim. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo e eu conheci uns malucos no corredor, que eram meus veteranos. Sabe aquela bagunça de começo de faculdade, que na frente da sala dos calouros, que todos os veteranos se amontoando para ver quem é que tá de novo no pedaço, né? E aí eu conheci os meninos, que são meus amigos até hoje, que é o Rodrigo, o Dinho e o Cristóvão. Na época tinha o Guilherme Pofo também, que começou. Eles que tiveram essa ideia, porque o Dinho, ele que também faz jornalismo, todos fazem jornalismo, na verdade, ele sempre teve vontade de trabalhar com humor. E ele viu na rádio uma oportunidade, uma possibilidade disso. Então, eles já estavam em 4 meninos e eles resolveram, não, mas tem que ter uma mulher para dar uma equilibrada. E a gente tinha se conhecido fazia bem pouco tempo, já me convidaram, e foi bem interessante que a gente mal se conhecia, e no fim a gente acabou criando uma amizade bem legal. A gente apresentou o projeto para a Rádio Univale, fomos aprovados e estamos há 2 anos aí. E vocês têm um comprometimento com o jornalismo no programa ou não? Na verdade... Ou vocês usam o jornalismo como pano de fundo? Eu te digo que a gente já mudou de formato algumas vezes, assim. A gente começou só com notícias, eu sempre fui, na verdade, a mais voltada para essa parte de notícias, assim. Os meninos sempre foram os palhaços que faziam as piadas, né, que a gente combina, como tu falou, humor, jornalismo, né? Eu costumo dizer que é um programa de entretenimento, né? E a gente começou só com as notícias, mas os meninos queriam botar a piada de qualquer jeito, e a gente percebeu que seria mais interessante se a gente fizesse uma coisa mais descontraída. E às vezes as mensagens, as notícias ficavam um pouco duro, parecendo... A gente trabalha na Rádio Univale, então parecia o jornal mesmo, né? E, bom, isso já tem um espaço pro jornalismo, só jornalismo. Então, como nós somos jovens estudantes de jornalismo, a gente resolveu, poxa, por que não a gente fazer do nosso jeito um jornal do jovem para o jovem? Então, notícias que têm a ver com o que a gente, não só com o que a gente já vê na televisão, mas coisas engraçadas, notícias bizarras, às vezes de outros lugares, ou mesmo a gente tem ultimamente dado preferência para as coisas que acontecem também na nossa região, mas sempre com o nosso olhar. Depois a gente mudou, começou a fazer uns programas temáticos, e aí o jornalismo ficou um pouco mais de lado, mas foi interessante também porque a gente trabalhou mais com pesquisa e opinião, que não deixa de ser também jornalismo opinativo, né? Mas também foi uma plataforma que a gente foi adotando. E o meu preferido, que é de entrevistas, que acho que foi o que mais deu certo. É muito legal, que é o que a gente está fazendo aqui Exatamente. Agora. É engraçado estar nessa posição agora. Olha, vamos ouvir então o programa? Claro. É bem antigo esse programa, antigo. Olha lá, que vamos lá do episódio... Episódio? Que eu chamo ou não? Ou do programa que vocês entrevistaram a Paty. Ah, a Paty, sim, do Galo Lembra? Frito, Foi claro. um dos programas que mais obteve visualizações no YouTube. Sim. Vamos ouvir então. Taca aí. Tá começando. Ih, começou! Ok, a gente começou a abertura com a Letícia cantando. Sem problemas. Alô, galera! Começa mais um programa sem nome agora, 1h02. Tá atrasado, não gostei, vou desligar o rádio. Que simpático. Vamos começar já, antes de apresentar nosso participante especial do programa de hoje, os nossos queridos desse programa, começando com ele, Cristóvão Vieira. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, ouçam. Ouçam. Tá bom, bacana. Esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês nessa tarde de Tá sexta-feira. certo, agora é ele, aquele que é o oficial. Aliás, ele encontrou um fone que agora consegue suportar a tensão. Na verdade, você não está olhando atentamente, a Guilherme Pofo, porque o circunferência fone não cabeçal. passa na cabeça dele. Mas de qualquer aguenta a jeito. tensão de qualquer jeito. E o da Aguenta Rádio a Univale tensão. quebrou. Isso é um fone de alta tensão. Dinho de Oliveira. Tu sabe o que aguenta a tensão? O teu... Aí a gente avisa antes do programa, né? Não dá certo. X Traga. Olá, tudo bom? Boa tarde. É Rodrigo isso aí. sempre começa Muito assim. obrigado. Aquela que até então eu achava que era a menor pessoa do mundo, Letícia. Não é um Big Bang. Não é. É verdade. Não é. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui em mais uma sexta-feira no programa. Olê, como é que é fazer um programa ao vivo na rádio?
Cara, é uma experiência muito legal. Assim, eu sempre gostei muito de comunicação, nem lembro desde quando que eu queria fazer jornalismo. Era pequenininha, assim, acho que no berço eu já falava que queria fazer jornalismo. E rádio sempre foi uma paixão, assim, né? Então, trabalhar ao vivo com rádio dá uma experiência incrível de jogo de cintura, de lidar, quase um gerenciamento de crise ali, né? Porque já teve falha no microfone, falha no fone, que às vezes acontece normal, já teve convidado que furou em cima da hora e aí a gente tem que adaptar o roteiro. Então é bem interessante que também às vezes a gente faz uma pauta gigantesca achando que a gente vai falar determinadas coisas com aquele convidado e no fim o papo rola diferente. Mas é muito gostoso, assim, a gente já fez muitas entrevistas legais, a Paty foi uma das mais queridas, assim, que mais curtiu também fazer parte do programa, que eu acho que esses são os melhores. Quando a pessoa participa com a gente, entende o espírito do programa, que é descontraído e se diverte. Claro que a gente teve uma aula com ela, porque ela é sensacional, né? Pra quem não sabe, a Paty, ela faz parte do grupo de humor, o Galo Frito, né? Que é aqui de Itajaí, se eu não me engano. Eles moram em Balneário, a Paty é de Itajaí, mas eles moram em Balneário e moravam em Balneário, né? E eles fazem muito sucesso. Começou com aquele vídeo do Justin Bieber, que eles faziam uma paródia do Justin Bieber. E era a Paty, né, que fazia o menino. Engraçado. Eles são... E ganhou o VMB esse vídeo aí. Sim, e aí é que eles estouraram, né? Aquele cara do Cacete Planeta esteve com eles. Hélio de la Penha. Sim. Então eles fizeram muito sucesso, fazem ainda muito sucesso. Foi muito legal, porque ela recebeu a gente que recebeu ela, mas assim, ela recebeu o nosso convite muito bem. E foi uma das pessoas, assim, a gente teve já a oportunidade de levar muita gente legal. É engraçado, porque no começo a gente achava que a gente não ia conseguir, porque a primeira pessoa que a gente eu sempre batia na tecla, a gente tem que fazer entrevista. Não, mas meia hora é pouco, tal, não sei o quê, na rádio, né? E aí, no fim das contas, tá bom, vamos começar grande então, vamos começar pelo Armandinho, que é top aqui na região, né? Tá pertinho da gente, é super conhecido, mas não vai dar certo, né? E a gente chamou, depois de umas 3 tentativas, por causa de problema de agenda, ele foi muito legal e aquilo que deu gás pra gente. Falamos de vários assuntos, de música, do porquê que ele tá aqui na região, né, sendo que ele podia estar em qualquer outro lugar do Brasil. Falamos até de maconha, pra ter noção, que foi bem interessante, que foi um assunto que ele que puxou, falando que ele falou de maconha? Cara, então, esse programa é épico, assim, porque eu conto pra todo mundo que o Armandinho falando sem nome, um furo de reportagem. Não, brincadeira. Ele falou que ele não... Porque regueiro tem um estereótipo de maconheiro. E isso não é uma questão que eu tô dizendo, né? É um estereótipo que as pessoas criam, não quer dizer que é. E aí ele falou disso, ele puxou esse assunto, que ele disse que ele sentia, não vergonha, mas se arrependia um pouco de ter começado a fazer sucesso com aquela música da Folha de Bananeira. Folha de bananeira, fumar na boa, só de brincadeira. Isso. Ele falou que era uma coisa que ele se sentia um pouco mal, porque ele sentia como se ele estivesse fazendo uma apologia para os jovens, que é o grande público dele. E ele falou que na juventude, e óbvio, até adulto, uma boa parte da carreira, ele usava maconha e durante o programa ele falou que não usava mais, que aquilo fazia mal para ele, não sei o quê. Então foi polêmico, assim, que todo mundo queria ouvir para ver se era verdade que o Armandinho tinha falado sobre isso no programa. Foi bem legal. Uma das entrevistas, a primeira entrevista que eu fiz aqui, que foi com o Vitor Clay, a gente falou de maconha também. E ele falou que ele nunca usou, não usa, e que não vê o porquê usar, porque tem uns amigos dele, ele conta que ele conhecia, daí os caras começaram a usar maconha e agora estão totalmente lesados. O Armandinho disse isso no programa, assim, que ele começou a se sentir mal fisicamente, assim, que ele começou a ter alguns sintomas, que ele pensou, tá na hora de parar. Então, por isso que foi bem legal. Mas a gente levou várias pessoas bem legais lá, o pessoal do Nego Joe, que foi muito legal. A gente levou bastante... A gente entrevistou também, que foi uma série que a gente fez, que foi uma das coisas que eu acho mais a cara do Sem Nome, assim,
que a gente fez uma sabatina com os candidatos a vice-prefeito. Eu lembro. E foi uma coisa que a gente escolheu fazer. A gente ligava para os assessores e eles diziam, não, mas o candidato pode... Não, a gente quer o vice. Porque a gente queria mostrar... a gente tem essa coisa de tentar fazer as coisas diferente, de um olhar diferente. E a gente pensou, poxa, mas todo mundo está cansado de ouvir os candidatos. Mas o vice-prefeito também vai trabalhar. Então eu quero saber o que esse cara tem para dizer. E isso foi muito interessante, assim. Olê, quando a gente voltar, vai ter o quadro Toma ou Não Toma. Vai passar as pessoas aqui, eu quero saber se você tomaria ou não tomaria um cafezinho com elas. Mas só quando a gente voltar, porque tá terminando o primeiro bloco do Cafezinho a 2 com a Letícia Gonçalves, do programa Sem Nome. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho a 2 com a Letícia Gonçalves, do programa Sem Nome da Rádio Univale. Olê, eu já tive no programa de vocês. Verdade. Lembra quando eu estive lá? Claro que eu lembro. Então, vocês sempre chamam convidados assim de fora? Porque eu lembro que quando eu tava no programa, quando eu fui no programa, o Cristóvão, ele tava doente, acho que aconteceu alguma coisa lá que ele não pôde vir. Aí eu fui lá pra tapar o buraco. Como é que vocês lidam com isso? Então, aconteceu já algumas vezes. O Cristóvão, inclusive, é o que foi uma exceção, mas às vezes acontece. O Rodrigo, por exemplo, ele é meio bichado, de vez em quando ele tá doente. Então, acontece algumas vezes. Mas a gente tenta combinar isso com antecedência, na medida possível. Claro que doença não dá para prever, né? Mas não só por buraco, a gente gosta da entrevista porque a gente acha que rola legal com o espírito do programa. Que é um bate-papo mesmo, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Então, mas às vezes, quando falta um, também é legal a gente colocar mais alguém, porque a gente gosta do programa cheio mesmo. A gente teve algumas fases, né? Primeiro a gente começou em 5, que o Guilherme Poffo era apresentador. Depois ele acabou saindo, mudou de área, saiu do jornalismo, foi fazer direito. A gente ficou em 4. Aí o Dinho, que eu falei que era lá o primeiro que começou o programa, surgiu uma oportunidade, ele foi para Transamérica. Mas então foi diminuindo. Os dois saíram numa boa. Saíram numa boa. Não teve conflito? Não. Teve ou não teve? Não. O Dinho foi a oportunidade de trabalho mesmo que surgiu, né? E o Poffo mudou de área. Então, mas aí a gente acabou depois não substituindo, claro, porque são fases diferentes, digamos assim, né? E aí entraram os dois meninos, o Thiago, que faz jornalismo também, e o Alex, que é relações públicas, então ele já tem uma visão um pouco diferente, né? Olê, vamos então reviver um momento delicado. Eu sei que eu sou delicado. Um momento delicado. Eu sei que eu sou um moleque maroto. Eu fui lá e... Bom, eu fiz uma... Você lembra, né? Uma inconveniência. Inesquecível. Inesquecível, mas eu tive que fazer a minha ali, porque a gente tem que se divertir. Era um programa de humor, claro. Então eu achei que cabia. Eu não sei se você ficou chateado ou não. Capaz. Não ficou? Não. Então vamos ouvir, então, a minha participação no programa Sem Nome. Taca aí. Essa coisa que gosta de ficar colocando, né? Qualquer coisa. Começa o relacionamento ali, tá dando uns peguinhos, já coloca relacionamento sai no Facebook. É verdade. Não faça isso. Não faça isso, porque Não faça. não ponha fotos, não diga que ama, não faça declarações públicas de amor, porque isso pode ser colocado contra você mais tarde. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Letícia. Ixi, lá. Eita. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Porque eu só sou convidado de um dia só, né? Tem que aproveitar. Vai Como falar, é vai que acabar é? com cada um dos apresentadores. Não, uma pergunta assim, simples. Como é que é fazer um programa de rádio com seu ex-namorado? Olha A risada nervosa do Rodrigo. E aí? Gente! normal, estamos conversando, falando. Agora Eu achei meio delicado. Essa risada eu tô aproveitando pra pensar o que eu ia dizer. Agora eu posso perguntar pra você, Rodrigo? Aí eu passei a bola pra ele. Mas agora você não vai poder escapar. Olê, Diga. como é que é fazer um programa de rádio com teu ex-namorado?
Cara, muita briga. Não, tô brincando. Como é que é? Não, sério. Não, a gente sempre foi muito amigo. A gente, na verdade, se conheceu no programa. A gente foi muito amigo durante um ano. Quase um ano a gente ficou participando, trabalhando juntos no programa antes da gente namorar. Então, tinha uma amizade anterior já. E depois, enfim, não deu certo, mas também continuou a amizade. Claro que aquelas farpinhas de ex-namorado sempre acontece. Mas é tranquilo, assim, a gente tem também, mesmo quando, eu acho que era mais difícil não, mas mais fácil errar, mais fácil ter algum tipo de inconveniente enquanto tá namorando, porque daí fica feio, né? A gente tinha muito esse cuidado de ser profissional. Quem escutava Tanto que a rádio... quando vocês estavam namorando, vocês não falavam que vocês eram namorados no programa, Não, né? não. Quem não conhecesse a gente pessoalmente não queria saber. Uma coisa que a gente tinha bem claro, assim, dividir as coisas. Então, por isso também não teve problema quando terminou. Vocês entrevistaram o Lucas Silveira, da Fresno. Sim. Que foi também uma das entrevistas mais visualizadas no YouTube. Sim, segundo uma das a minha mais pesquisa. importantes pra gente também. Vocês sentiram o peso de entrevistar alguém conhecido nacionalmente? Sentimos o dia inteiro, porque ele teve um problema no trânsito e se atrasou 3 horas. Então a gente ficou muito tempo pensando nisso. A gente preparou bem o roteiro, a gente conversou, fez bastante reunião. A gente sempre tem uma reunião semanal para discutir, uma reunião de pauta, né? Mas nesse do Lucas a gente se preparou mais, ficamos discutindo o que a gente podia fazer de diferente, enfim. E tinha um peso... dois fatores que aumentavam o peso dessa entrevista. O primeiro, por ser um cantor de repercussão nacional, realmente, que na época estava bombando muito, né? E também por ser... eu e o Dinho sermos muito fãs dele. Então, até, na verdade, hoje eu não escuto mais tanto, mas tinha aquela coisa de adolescência, assim, quando era mais nova, escutava muito mais as músicas dele, fui em muitos shows dele, já fui em show em São Paulo. E era tudo Curitiba. aquilo que você achava que era? Ele como pessoa? Ele como pessoa. Era muito próximo do que eu imaginava, assim. Ele foi super querido, muito atencioso com a gente. Ele é bem engraçado, como a gente já imaginava. E o cuidado que eu e o Dinho tivemos era de não ficar tietando, né? Esse era o nosso medo. Olha, profissional, a gente está entrevistando ele, não pode ficar de fã, né? E foi difícil isso. E ainda mais, tantas vezes que a gente ficou esperando por show e de repente o cara tá ali do teu lado tocando violão, 5 centímetros no teu programa? Pô, isso foi muito bacana, assim. Aquele dia eu pensei, cara, valeu a pena, sabe? Olê, vamos pro nosso quadro. O quadro do programa é o Toma ou Não Toma. Vai passar as fotinhas das pessoas aqui na tela. Vamos ver. E eu quero saber se você tomaria ou não um cafezinho com essa pessoa. Sim ou não, ou por quê? Tá. Vamos lá, tá preparada? Não, mas vamos lá. Primeira pessoa. Eu espero muita coisa. Primeira pessoa, então. Emílio Surita, do programa Pânico. Sim. Vocês têm ele como referência ou não? O Pânico? Eu, pessoalmente, não. Os meninos, provavelmente. Porque, na verdade, desde o primeiro dia que eles me convidaram para o programa, eu falei, gente, eu não sou engraçada, eu não sei por que vocês estão me convidando. Porque eles eram da parte da piada, eu sempre fui. Eles brincam que eu sou a censura do programa. Porque, às vezes, a piada vai descambando de um jeito que eu sempre vou lá, né? A rádio, a gente pode fazer assim, né? Corta, corta. Mas eu, na verdade, se fosse em outros tempos, eu diria que sim. Mas eu assistia, achava muito engraçado, achava que eles tinham uma irreverência e tal. Mas hoje em dia, pra mim, tanto Tomaria faz, um cafezinho tanto com o fez. Emílio? Tomaria pela importância que ele tem, pelo cara, enfim, né? Da história toda, não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas eu vejo que o Pânico decaiu muito nos últimos tempos. Próxima pessoa. Teu ex-namorado. Tá complicado hoje aqui. Tomaria um cafezinho com o Rodrigo? Vocês ainda são amigos, sim, né? Sim, tomaria. A gente toma um cafezinho de vez em quando com os meninos. Aí toda semana tem reunião no programa, a gente toma um cafezinho junto sem problema nenhum. Eu achei que você tomaria mesmo. Próxima pessoa. O Pofo. O Pofo. O Pofo já apresentou o Sem Nome? Já apresentou o Sem Nome. E aí? Foi a primeira apresentadora. Fez falta? Cara, eu acho que são coisas diferentes, assim. Foram épocas, como eu digo, o Sem Nome teve fases, né? É complicado falar disso aqui. Eu nunca, na verdade, eu não tenho nenhum problema com ele, mas ele nunca foi, assim,
melhor amigo, digamos assim, né? Mas tomaria, com certeza. A gente, várias vezes, depois que ele saiu do programa e depois que ele saiu do jornalismo, enfim, a gente se encontrou em churrascos, que a gente acabou mantendo os mesmos amigos. Não tem problema nenhum com ele, não. Olê, vem cá. Você trabalhou no Diarinho. Sim, Vamos falar um pouquinho dele só? vamos lá. O Diarinho é polêmico. Sim. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Por quê? Porque o Diarinho é único, é uma coisa diferente, isso assusta as pessoas, assim. Eu acabei saindo do Diarinho por causa de uma viagem pro exterior, mas então foi consequência, mas eu diria que se não fosse isso, se não fosse um sonho que eu fui buscar, eu estaria lá até hoje, assim. É um ambiente de trabalho fantástico, são pessoas incríveis que trabalham lá, se faz jornalismo muito sério no Diarinho. As pessoas confundem, elas acham que a linguagem, por ela ser despojada, que é diferente, não são erros ortográficos, eu não consideraria assim, porque a gente tem um dicionário, muita gente não sabe disso, mas o Diarinho ele tem um dicionário e os repórteres que trabalham lá podem, inclusive, optar, não, eu quero escrever na norma culta. Eu vou escrever na norma culta e o editor vai colocar na linguagem. Mas claro que a gente vai pegando o jeito e vai colocando na linguagem peixeira. Então, não é qualquer coisa que você pode colocar. Tem um dicionário, tem significados. Inclusive, se você entra no site do Diarinho, lê uma notícia lá, você passa o mouse em cima e tem um significado. Então, é uma coisa padronizada que na verdade, é a grande coisa do Diarinho, né? E polêmico também pela questão da parte policial. Eu trabalhei 1 ano com polícia no Diarinho, então eu sei muito bem como funciona, sabe? Eu vejo que as pessoas se chocam muito, mas eu vejo também que é um pouco de, não sei, não é tradicionalismo. As pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça, eu acho. O Diarinho faz o sucesso que faz. E se faz sucesso, é que tem gente que gosta, exatamente. Né? Olê, estamos terminando, acabou nosso tempo, mas muito obrigado, sucesso pra ti, rapidinho. Tá? Última pergunta, por quem você tomaria o teu melhor cafezinho? O melhor cafezinho Meu melhor cafezinho, cara? rápido, estamos acabando. Meu Deus, não sei. Pensa, vai. Caio Castro, Caio lindo. Castro. Tá terminando o Cafezinho 2, vai lá no youtube.com/cafezinho 2 para ver os programas na íntegra e também facebook.com/cafezinho 2 TV. Curte nossa página lá no Facebook e semana que vem a gente tá de volta. Fiquem com Deus.